Esse momento do culto de exposição da palavra do Senhor, convido que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 28. Desde a semana passada, o Senhor nos deu a oportunidade de voltarmos à exposição do livro de Marcos. Passamos por uma pequena exposição de uma parte dos Salmos e agora retornamos à exposição do livro de Marcos e, com a graça de Deus, hoje estamos encerrando o segundo capítulo, Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, porque fazem isto o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi? Quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém. Vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele esteja nos ajudando nesse momento, aplicando desde já a sua palavra aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, somos gratos a Ti, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Nesse momento queremos Te pedir, Senhor, que desde já o Senhor possa estar aplicando a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, que possamos estar Te agradando, Senhor, e louvando o Teu nome nesse momento, que a Tua palavra possa ser o árbitro dos nossos corações. Nos abençoa, Senhor, é no nome de Cristo que nós Te oramos, gratos por tudo. Amém. Você sabe o que é uma lei, você sabe o que uma lei significa. Quando uma lei é colocada, ela tem por obrigação de ser cumprida. No entanto, quando nos deparamos com leis que são propostas, no nosso país funciona assim. Em contexto de uma cidade, há leis que são municipais e os vereadores que decidem, ou o prefeito talvez por algum decreto. Isso se torna lei. E todos os cidadãos desse local têm que cumprir essa lei. Da mesma maneira, no Estado, tem os deputados estaduais, que eles criam leis, ou o governo, o governador, por meio de algum decreto. O país, da mesma forma, tem a Câmara dos Deputados Federais. Eles que são responsáveis por fazer as leis, os projetos de leis, ou o presidente por meio de algum decreto. Isso então se torna lei em todo o país. No entanto, quando a gente vai olhar, nós percebemos que essas pessoas que são colocadas lá, elas colocam e tentam aprovar leis absurdas. Por exemplo, em 2004, vereadores de São Paulo instituíram uma lei de uso de colete obrigatório com airbag para todo motociclista. Toda pessoa que fosse andar de moto deveria usar um colete com um airbag. Só que isso, para a realidade do nosso país, é praticamente impossível, onde as pessoas que compram uma moto não têm condições, muitas vezes, de comprar um colete dessa maneira. Isso você olha e faz, olha, isso não faz tanto sentido. Isso é o que foge da realidade. Todas as pessoas vão ser presas, todas as pessoas são punidas. E tem coisas até que chega a ser cômico. No ano de 1999, em Juiz de Fora, os vereadores sugeriram que os cavalos e burros daquela cidade usassem fraldões para não sujar a cidade pelo muito uso de cavalo. Então isso é uma coisa absurda para se propor como lei, para que os outros fizessem.
Outra coisa, na década de 90, em Teresina, no Piauí, os vereadores quiseram proibir a criação de abrigos nucleares no município. As pessoas que viveram nessa década de 90 devem ter escutado, até assistido mesmo um filme que foi intitulado como Abrigo Nuclear. Foi passado nos cinemas do país e as pessoas em Teresina assistiram esse filme e eles ficaram com medo de acontecer com eles e eles quiseram então começar a fazer abrigo nuclear ali na cidade. E os vereadores disseram: olha, mas não vai permitir que eles façam isso. Então, percebemos que muitas vezes, e não é algo incomum do homem, ele criar leis absurdas. Criar leis somente pelo prazer que ele quer que isso seja dessa maneira. E a gente vai ver justamente aqui nesse texto o que os fariseus e os sacerdotes eles faziam. Eles pegaram um princípio que Deus deu e eles deturparam. Eles colocaram coisas absurdas sobre aquilo que o Senhor tinha determinado. E vemos justamente que Cristo ele cumpre a lei do dia do Senhor ao viver sobre os princípios de necessidade e misericórdia. Cristo ele cumpre a lei do Senhor, ele cumpre a sua própria lei ao viver na sua vida os princípios de necessidade e misericórdia relacionados à guarda do dia do Senhor. Nós veremos isso em 3 partes desse pequeno texto. A primeira parte, do versículo 23 ao versículo 24, nós vamos ver que Cristo ele executa obras no dia do Senhor e é rejeitado pelos fariseus. Ele executa obras de misericórdia e é rejeitado. Veremos também do versículo 25 e versículo 26 que Cristo ele responde os seus acusadores com as Escrituras. Cristo ele responde aqueles que o acusam com as Escrituras. E no versículo 27 e 28 vemos que o Senhor do sábado ele mostra por que estabeleceu esse dia. O Senhor, o Criador do sábado, ele mostra por que ele criou esse dia. Então veremos esses 3 pontos nessa noite para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Mas antes de entrarmos ao texto propriamente dito, quando vamos olhar o contexto do livro de Marcos, o livro de Marcos, capítulo 1, já pregamos nele, e ele vai mostrar justamente a identidade de Cristo. Ele vem mostrar quem Cristo é, que ele realmente é Deus, que ele veio substituir o povo. Ele já veio no capítulo 1 fazendo algumas coisas e aplicando a necessidade e misericórdia no dia de sábado, mostrando justamente o que deve ser feito em contraponto com aquilo que o povo estava fazendo e que os antigos também vinham fazendo. Ele vem dizendo: olha, isso está errado. Vocês estão com a mentalidade errada de como guardar esse dia, de como cultuar, o que está acontecendo na sinagoga. E o Senhor, Jesus Cristo, no capítulo 1, ele mostra quem ele é. No capítulo 2, nós vamos ver justamente que aqueles que eram para reconhecer a identidade de Cristo, eles estão rejeitando. O Senhor, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele então começa a ser rejeitado. E o livro de Marcos ele é muito irônico. Ele vai justamente mostrar como aquilo que eles estavam fazendo era para a própria condenação deles, que eles que rejeitaram a Cristo e que Cristo que vai rejeitar eles. Marcos ele vai mostrar isso na sua narrativa. Então, quando vamos olhar o capítulo 2, quando o Senhor ele cura um paralítico, ele então chama Levi, que é Mateus, o escritor do outro evangelho, e ele então vai para a casa de Mateus e ali ele começa a se alimentar. Ele vai comer ali com os pecadores. E os fariseus olham para Cristo e dizem: olha, ele está comendo com pecadores. Isso que ele está fazendo é errado. Ele é um pecador também. Eles queriam mostrar que Cristo era pecador. Logo depois, nós vimos a semana passada que no dia do Senhor,
no dia do sábado, o que é que os fariseus estavam fazendo? Eles estavam jejuando. E o Senhor diz: olha, quando o noivo está presente, não é tempo de jejuar. Quando o noivo está presente, não é tempo de tristeza, é tempo de alegria. Estar cultuando ao Senhor é um momento de alegria. E por isso, não deve jejuar. E os fariseus olham e dizem: olha, ele não jejua, nem ele nem os seus discípulos. Querendo mostrar justamente que Cristo estava pecando, ele estava rejeitando Cristo como Deus Todo-Poderoso. Novamente aqui, versículo 23 ao versículo 28. O Senhor Jesus Cristo é rejeitado. Eles reclamam se Cristo come, se Cristo não come, ou se ele está fazendo qualquer coisa. Eles são perseguidores do Evangelho. O interessante, quando a gente vai olhar para esse tipo de pessoa, é que eles se diziam os verdadeiros cristãos. Eles se diziam que eles eram a melhor raça e melhor tipo de cristão. Eles se colocavam acima de todos. Quando a gente vai ver o próprio Cristo, vai usar o exemplo de um fariseu e de um publicano, e mostra a diferença da oração dos dois. O fariseu orava e dizia: Senhor, eu dou o dízimo do hortelã, dou o dízimo de tudo, eu dou ainda mais do que o Senhor pede. E o publicano, ele olha para o Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Mostrando justamente que o Evangelho de obras não tem lugar nem vez perante o Senhor. E o Senhor está mostrando justamente aqui nesse texto qual é o princípio, que Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive do dia do Senhor, e Ele que estabeleceu a própria lei, Ele sabe o que é certo e o que é errado. E no versículo 23 e versículo 24, nós vamos ver aqui justamente que Cristo ele executa obras no dia do Senhor e é rejeitado pelos fariseus. Ele está fazendo algo que é lícito, algo que é válido. Ele estava comendo nesse dia, justamente algo que é necessário para a manutenção da vida, para ele ir para o culto, para ele ir cultuar, justamente no momento que Deus assim convoca todos. Veremos isso semana que vem, que Jesus estava indo para a sinagoga, mas veja, no capítulo 3, quando diz: de novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Então o Senhor está vendo justamente aqui, ele estava comendo e mais tarde ele foi para a sinagoga adorar no dia de sábado, o dia da convocação solene. O próprio Senhor Jesus Cristo obedecendo essa convocação. E o Senhor então, ele está andando pelas searas e ele vai, o texto aqui vai dizer que ele estava atravessando as searas no dia de sábado, e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Eles estavam passando, eles estavam vendo algumas espigas no chão, e eles então estavam pegando. E os fariseus estavam observando eles e diziam: olha, está vendo? Pecador. Ele pecou. Por quê? Porque ele está pegando espiga no dia de sábado. Então, para os fariseus, eles estabeleceram leis em que não há em nenhum lugar na Bíblia, onde as pessoas tinham quantidade de dias, uma distância para andar. Eles não podiam pegar comida. Era melhor passar fome do que se abaixar e pegar algumas espigas no chão. Algumas pessoas podem pensar: não, mas a seara não era nem de Jesus, nem dos seus discípulos. Então será que ele está acusando Cristo de roubo? De roubar algo que estava ali? Mas vemos claramente que Jesus, ele está em um momento de necessidade e misericórdia, e ele vê aquilo ali e come, e ele não rouba, porque ele está justamente cumprindo a lei, que vamos ver em alguns instantes. Mas uma coisa é certa: os fariseus, eles reprovam a Cristo. Por quê? Porque eles colocam leis absurdas e começam então a praticar isso em sua vida. Quando vamos ver justamente quando há um princípio de uma lei, eu peço por favor que você abra a sua Bíblia no texto de Levítico capítulo 19. Abra por favor sua Bíblia no texto de Levítico capítulo 19.
versículo 9. Levítico 19, versículo 9. Diz assim: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. O Senhor não estava roubando, era uma ordenança de quem tinha as suas plantações, eles tinham que deixar para que se tivesse alguém passando fome e necessidade, quando passasse pudesse pegar. Interessante, eu não sei aqui na região, mas lá na região da Paraíba, onde meu avô, ele tinha uma plantação, eles ensinavam aos seus filhos, e meus pais ensinam também a gente o seguinte: não tire a última fruta do pé. Não tire a última plantação, se tiver, deixe. Porque se está passando alguém aqui com fome, ele pega a da árvore e pode se alimentar. Então lá tem essa prática. Lá tem esse princípio. E mostra justamente que as Escrituras ele nos dá esse padrão. E Cristo não estava roubando. O que ele estava fazendo? Ele estava justamente se adequando e usando justamente a lei da respigadura. Mas as pessoas dizem: espera aí, mas era sábado. A lei da respigadura está se referindo ao sábado? Abra, por favor, Levítico capítulo 23, um pouco mais à frente. A gente vai ver aqui, a gente está estudando já pela manhã sobre essas festas que foi estabelecida pelo Senhor, que está intimamente ligada à adoração. Hoje de manhã já estudamos o sábado, mas veja o que diz o versículo 22, um dia de convocação solene, um dia que não é para haver trabalho. Diz: quando cegardes a messe da vossa terra, não buscarei os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, terei o quê? Descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Já tinha um princípio de que nesse dia, dia de adoração, quando as pessoas estão andando para a igreja, tinha uma lei que o Senhor tinha estabelecido, a lei da respigadura, é o nome dessa lei. Para quê? Para que o pobre necessitado, que não tem condições de comprar ou de levar algo, ou está vindo de muito longe, eles possam fazer o quê? Se alimentar. Para que nenhum no meio dos crentes passassem fome. Mas os fariseus, eles viam isso que Cristo está fazendo e dizem: olha, está quebrando o sábado. Ele é um pecador. Mas o que o Cristo estava fazendo? Ele estava cumprindo a lei determinada pelo Senhor. Ele estava justamente pegando esse padrão e aplicando. E quando vemos a nossa realidade hoje como igreja, nós devemos pensar e nos questionar: será que nós temos buscado ajudar os necessitados que andam pelas searas nos dias de hoje? Será que nós estamos prontos a ajudar as pessoas que passam dificuldades, que têm fome no dia de hoje? Será que você tem deixado alguma sobra para ajudar essas pessoas? Como nós temos agido diante da nossa sociedade, como nós cristãos, que servimos um Senhor que se fez pobre em nosso lugar e fez uso justamente da misericórdia de outros? Como é que nós temos olhado para aqueles
que estão na mesma situação que o nosso Senhor. E assim, vemos o princípio cristão a partir disso. Outra coisa que nós devemos pensar também é quantas vezes nós temos reprovado os outros, ou até reprovado nós mesmos, porque não conhecemos as Escrituras. Colocamos um padrão de santidade, um padrão de o que é certo e o que é errado, que as Escrituras não diz. Provavelmente muitos dos crentes hoje, se tivesse naquela época de Cristo, não estariam fazendo diferente. Estariam condenando o nosso Senhor de ter pecado. Estariam condenando o nosso Senhor de não ser Deus. Porque não entendem o princípio do dia do Senhor. Não entendem o princípio da própria lei. Errais porque não conheceis as Escrituras. Os fariseus, os mestres da lei, eles erram por não conhecer as Escrituras. E hoje não é diferente. O fato de a igreja, do jeito que está, a igreja mundial, uma igreja que não é conhecida por guardar o dia do Senhor, como vimos hoje pela manhã, olhamos para talvez a nossa denominação e dizemos: a nossa denominação é muito grande, tem milhões de pessoas, mas não é uma igreja que guarda o dia do Senhor, não é uma igreja que traz mudanças. Citamos hoje pela manhã o caso dos adventistas do sétimo dia. Eles sendo tão menores, eles não fazem nada no dia de sábado. Eles, com a fé errada, é mais coerente do que nós. Eles conseguiram mudar o Enem, que era um sábado e um domingo, para ser 2 domingos. Isso mudou e você não viu nenhum cristão abrindo a boca para reclamar. São 2 domingos que muitos jovens deixam de cultuar o Senhor, porque não há nenhuma influência nossa, protestante, na sociedade. E isso mostra justamente o quanto nós não temos olhado para as Escrituras e temos sido coerentes com a lei do Senhor. Outra coisa também que é muito presente nos fariseus é que o seguinte: uma lei é como uma moeda, ela tem 2 lados. Se é para alguém ou para o meu benefício, eu vejo a lei de uma maneira, mas se for para jogar o meu inimigo, eu vejo de outra. Isso é algo que nós fazemos muito. Se alguém faz um mal, se for alguém que você não gosta, você vai até as últimas instâncias para que aquela pessoa sofra. Mas quando é alguém que você ama, você faz vista grossa, você não quer que a lei seja aplicada. Muitas vezes você nem aguenta que alguém fale mal e que alguém diga: olha, seu filho está errado, olha, você está errado, você está em pecado, você precisa de mudança. Os fariseus, eles faziam isso. Eles faziam formas de burlar a lei, como já foi dito. E nós, como cristãos, devemos entender que nós não podemos viver dessa maneira. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz como nós devemos viver. Ele nos dá o princípio. Cristo, aqui, Ele sendo o pão da vida, aqui Ele mostra que Ele se fez pobre a ponto de comer as sobras, para que nós pudéssemos comer do pão e do vinho, para que não precisasse mais um animal ser morto. Ele se fez miserável por nós. Foi isso que o nosso Senhor fez. Ele substituiu as nossas mazelas, os nossos pecados. E quando nós vamos ver como Cristo, logo depois de ser confrontado, como é que ele responde? Ele responde usando as Escrituras. Ele não fala: eu acho. Ele, sendo o próprio Cristo, ele podia dizer: olha, eu estou fazendo certo e pronto. Por quê? Porque ele era Deus, porque ele é Deus. Mas como é que ele responde?
ele usa as escrituras reveladas para mostrar a validade de quem ele é. Ele está mostrando a sua identidade novamente, dizendo: olha, veja o que diz o versículo 25, versículo 26. Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da preposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também os que estavam com ele. Então Cristo ele pergunta: vocês nunca leram esse texto? Vocês que são mestres da lei, vocês não leram? Da mesma maneira o Senhor pergunta: quando você acusa alguém de pecado, qual o versículo bíblico ou o mandamento que você está acusando essa pessoa de pecado? Você não conhece as escrituras? Quem é o padrão de santidade? É você? É o que você acha? É o que você quer? É o que você gosta? Não. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha, o padrão de santidade é o próprio Senhor. O próprio Senhor diz o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. A Escritura guia a prática do próprio Senhor. Cristo ele mostra aqui que a sua vida está pautada a partir das Escrituras, que as Escrituras é a regra de fé e prática da vida dele. E por que não é da nossa? Porque nós cristãos, que dizemos que as Escrituras é a nossa regra de fé e prática, quando somos acusados de pecado, sem sermos, nós devemos responder como? Com as Escrituras. Quando alguém, qualquer pessoa chegar para você e dizer: você está em pecado, e você não ter pecado, você não pode assumir o erro. Você pode dizer: peraí, eu pequei em quê? Qual foi o mandamento que eu quebrei? Eu pequei contra quem? Contra o Senhor. Qual foi o mandamento? Temos que fazer uma análise e pensar: será que realmente isso que eu estou fazendo é errado? Será que realmente isso que eu digo que é errado a Bíblia condena? Será que a Bíblia traz princípios e leis que dizem para mim: isso é errado, isso é certo? Basicamente, toda aquela população e aquelas pessoas iam olhar para Cristo e dizer que ele estava pecando, mas na verdade ele não estava. Por quê? Porque eles não conheciam as Escrituras. E Cristo aqui ainda mostra e traz exemplo de Davi. Davi era alguém que todos respeitavam. Davi era alguém, um exemplo de rei. E o Senhor diz: olha o caso de Davi. Davi ele comeu um pão que estava na casa de Deus. E ele não comeu sozinho não, mas as pessoas poderiam dizer: mas Davi era rei. Davi era rei, ele poderia comer, mas ele deu a todos que estavam com ele o pão da proposição, que era para ser usado o quê? No culto, para que eles não morressem de fome. Eles comeram então o pão da proposição, e nenhum deles tiveram coragem de dizer: Davi estava errado. Eles não foram coerentes. Foi o que eles fizeram aqui? 2 pesos, 2 medidas. Se Cristo realmente estava pecando naquele momento, Davi muito mais. E Cristo ali mostrou: nem eu, nem Davi pecou. Nenhum dos dois pecaram. Davi ele comeu o pão da proposição que era proibido e não foi condenado. Cristo comeu algo que era lícito e estava sendo condenado. Cristo ele nem chegou a ponto de comer algo que era proibido comer, mas ele comeu justamente algo que estava previsto por lei. Ele estava debaixo da lei e ele foi condenado. Então, o próprio Cristo ele cita as Escrituras para explicar a sua prática. Muitas vezes, quando nós olhamos esse princípio de 2 pesos e 2 medidas, temos que pensar se nós não estamos sendo hipócritas dessa maneira. Quando muitas vezes olhamos o
o pecado de algum vizinho ou de alguém, dizemos, olha, e quando isso acontece na nossa casa ou com alguém próximo, ficamos com autocomiseração. Só sofremos quando é na nossa carne. Eu só sofro se tiver alguém doente que eu gosto. Eu só oro se for alguém que eu conheço. Veja, diariamente nós, nos grupos da igreja, nós vemos diariamente pessoas pedindo por oração. Inclusive muitas vezes nós oramos. Quando alguém próximo, conhecido, a nossa tendência é o quê? Paramos de tudo que está fazendo e vamos orar ao Senhor, principalmente se for alguém da nossa família. Mas muitas vezes alguém de outra família que nós nem conhecemos, alguém pede oração, nós somente olhamos e passamos a tela e dizemos, está doente. Isso mostra justamente que nós estamos aplicando 2 pesos e 2 medidas. Não estamos sendo muito diferentes dos fariseus. Vivemos uma vida de hipocrisia. Por quê? Porque não seguimos o exemplo de Cristo. Ele deu o exemplo. E ele disse, olha, tenha misericórdia do pobre, tenha misericórdia do estrangeiro. O Senhor ele estabeleceu várias leis com misericórdia para o povo. Vemos aqui a lei da respigadura. Vimos hoje de manhã a própria lei do sábado, para que o homem não seja escravo do trabalho. A própria lei do sábado como descanso para o homem. É justamente isso aqui no dia de sábado que está acontecendo. Vamos ver mais à frente o ano do jubileu. Vamos ver também o ano da expiação. O ano do jubileu era o ano da expiação. Um desses anos é um ano em 7 em que o povo não trabalhava. Eles passavam um ano sem trabalhar para descansar a terra. É como se fossem as férias. Hoje a gente tem férias um mês por ano. Naquele período ali era o quê? Um ano em 7. Também tinha o ano da expiação. O que acontecia? Para que nenhuma família fosse pobre. Ninguém poderia vender a terra para sempre. Então, as pessoas vendiam a terra de maneira temporária. E depois de 7 anos, 49 anos, no próximo ano, todos eram realocados para as suas terras. Se quisesse renovar o contrato de aluguel, renovava. Mas todos voltavam para quê? Para que não houvesse ninguém pobre. Para que ninguém passasse necessidade. Para que nenhuma geração fosse talvez condenada, ou algum filho ou neto fosse condenado talvez pela má gerência do pai ou do avô. O Senhor mostrando o quê? Que Ele é misericordioso, que é Ele quem dá e que sustenta o seu povo. O princípio de sábado de 7, ele vai trazer justamente esse princípio para o povo de Deus, de misericórdia, de redenção, de esperança, de retorno, uma expectativa futura, como nós temos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Ele mostra isso justamente por meio da sua lei. Cristo, Ele cumpre a lei em todos os aspectos. Inclusive, Ele se coloca na condição de alguém pobre, sendo Ele dono do ouro e da prata. Veja, Cristo, Ele é de uma família pobre. Ele nasceu em um local onde eles não tinham condições de talvez pagar e pagar algum local. Onde foi que eles ficaram? Numa manjedoura. O próprio Senhor nasceu no meio dos animais. Você sabe um ambiente onde o animal vive. Que higiene tem? O odor? Conforto? Não tem. O nosso Senhor se colocou nessa situação. Ele se fez pobre. A gente vê aqui que a própria oferta dele de entregar os pássaros, aqueles 2 pássaros, é a oferta menor
é a oferta da pessoa mais pobre que existe no contexto de Israel. Era o que era exigido. Foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo levou para ofertar. E ainda assim, ele foi fiel. A gente acaba de ver aqui que não só essa vez, mas vamos ver outras, que o que é que ele faz? Ele comeu as sobras. Ele pegou as sobras e ainda assim foi acusado. Mas ele fala, olha, o grande problema é que as pessoas criam ídolos. Inclusive o próprio sábado se tornou um ídolo para os fariseus. Eles falam, olha, ele vai mostrar aqui no versículo 27 e versículo 28 que o Senhor do sábado, ele mostra porque ele criou o sábado. Ele vai dizer, olha, eu estabeleci o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu criei o sábado, não foi porque eu precisava descansar. O Senhor, ele criou o sábado, não foi porque ele estava cansado da sua criação. As Escrituras nos falam, não dormita nem dorme o guarda de Israel. E o Senhor Jesus Cristo aqui, ele mostra justamente que ele fez isso por causa do homem, que o homem precisava de descanso. É um padrão, trabalhar 6, folga 1, trabalha 6, folga 1, semanalmente. E esse é um dia de adoração. Por isso que no dia de hoje, dia do Senhor, você tem que separar para adoração a Ele. É uma bênção do Senhor. Ele ordena, você tem que trabalhar 6 dias. Você não pode passar 6 dias de perna para cima, seja quem for. Você tem que fazer algo. Você tem que trabalhar. Ah, mas eu não tenho emprego. Ajude em casa. Ajude alguém que precisa. Vimos hoje pela manhã o exemplo dos puritanos, a qual muitas vezes uma família ia ajudar outra família somente para ter o alimento, o pão de cada dia, sabendo que o outro irmão não tinha condição de pagar. Vimos que eles saíam para varrer as ruas para ajudar na sociedade, sendo coerente de que eles tinham que trabalhar os 6 dias e tinham um dia de descanso, ao qual não fazia nenhuma obra servil. Não é dia de trabalhar, não é dia de vender, não é dia de comprar. Hoje não é dia para isso, não podemos impor essas coisas sobre o outro. Por quê? Porque o sábado foi estabelecido para a redenção do homem, para o repouso do homem. Por isso que o texto de Hebreus vai dizer, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ali ele está dizendo que ainda resta um sábado para o povo de Deus. Ainda resta um descanso eterno para o povo de Deus. Esse é o princípio que nós podemos ver a partir das Escrituras. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. O dia de hoje é para lembrarmos que passaremos a eternidade no descanso. O dia de domingo é como se estivéssemos provando um pouquinho do céu, provando um pouco daquilo que teremos toda a eternidade com o nosso Senhor. Por isso tem um dia que, repito, o crente que não gosta de adorar o Senhor, ele também não deveria almejar ir para o céu. É algo incoerente, mas a Escritura nos deixa claro que o sábado foi criado para a redenção e cuidado com a criatura. E o Senhor, ele termina o texto dizendo, de sorte que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. O próprio Cristo, ele diz, o Filho do Homem, eu, a quem ele já se referia, e vimos um pouco antes no livro de Marcos, ele fala, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor de todas as coisas, inclusive do sábado. Foi eu que estabeleci esse dia. Vocês pensam o quê? Vocês pensam que você pode adorar? Vocês podem dizer o que pode ou não pode fazer esse dia? Não. Quem diz é o próprio Senhor, o Criador de todas as coisas. Abraham Kuyper, ele tinha um entendimento de que, ele diz o seguinte, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo é meu. Eu sou o Senhor de tudo.
Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o soberano. E o Senhor Jesus Cristo, Ele convida você a se arrepender por negligenciar o culto solene, por negligenciar o dia do Senhor. E Ele diz: se arrependa. Salmo 51, 17 diz: um coração compungido e contrito, o Senhor não desprezará. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O dia do Senhor é um dia que nós devemos devotar nos nossos cultos públicos e privados, e exercícios de necessidade e misericórdia. Você olhar para o seu irmão e talvez ter algum momento de comunhão com ele no dia de hoje. Marcar uma forma de conhecer melhor o seu irmão, conhecer melhor a família dele, os receber na sua casa. Isso é o que nós devemos fazer no dia do Senhor. Talvez tenha algum irmão doente, ir lá orar por ele, orar com ele. Algum irmão que tem dificuldade de não estar vindo no dia do domingo para cultuar, por conta que tem alguém doente em casa, vamos lá visitá-lo. Não passe o domingo no ócio, sem fazer nada. Não se entregue à preguiça. Um dia do Senhor é um dia de descanso de quê? Das suas obras, mas é um dia de serviço a Deus. Todo exemplo de avivamento na história da igreja está intimamente ligado à guarda do dia do Senhor. Se você quer um avivamento na sua casa, você quer um avivamento na sua família, comece guardando o dia do Senhor na sua casa. Você quer um avivamento na sua igreja, comece guardando o dia do Senhor. Você quer um avivamento em Morinal, guarde o dia do Senhor. Você quer um avivamento no país, comece você a guardar o dia do Senhor. Tem uma cidade na Inglaterra, um pequeno vilarejo, ela é conhecida como Kidderminster. Um pequeno vilarejo, era conhecido, o pastor Richard Baxter, ele era pastor nessa localidade. Ele chegou nessa cidade, a cidade era conhecida por vários locais, várias casas, vários sons ligados, várias músicas, vários pianos tocando, muita bebedice e prostituição. Depois de alguns anos, a ênfase do ministério desse pastor foi a seguinte: as famílias devem guardar o dia do Senhor. Os líderes devem ser responsáveis para que as famílias guardem o dia do Senhor. Aquela cidade que era conhecida por bebedice, prostituição, impiedade. Quem passava por aquela cidade no dia de domingo, escutava várias casas se reunindo em culto doméstico. Eles passavam pelas casas e escutavam as pessoas cantando salmos. Justamente porque a ênfase no dia do Senhor. Se você for ler os profetas, todos eles, não tem uma exceção. O que é que o Senhor pede para o povo? Se arrependam dos seus pecados e voltem a me cultuar. Larguem os ídolos e voltem a me adorar. E qual é o dia da adoração? O dia do Senhor. O dia que Ele quer ser adorado. Se a igreja ainda hoje prefere ficar em sua casa por preguiça, por qualquer outro motivo, está mostrando justamente que o ídolo dele está lá. Ele trocou Deus, esse momento que o Senhor está presente, não só no dia de ceia, o Senhor está presente todo o domingo. Ele faz uma santa convocação para que a igreja venha cultuá-lo. Quando a igreja falta por qualquer outra coisa, ela está mostrando
quem ela adora. E quando vamos olhar que o nosso Deus, Ele não apresenta nenhuma lei absurda, Ele não nos apresenta nada de maneira imperfeita. Nós lemos no começo do culto o Salmo 19, o que é que diz lá? A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Você quer restaurar a sua alma? Você quer ser bênção aos que estão ao redor? Obedeça a lei do Senhor. Inclusive o quarto mandamento, a convocação solene. Esse é o princípio que a Escritura nos traz. A lei do Senhor não é absurda. Ele não pede de você algo que você não possa cumprir. E Ele veio ao mundo e provou isso. Ele viveu uma vida muito pior do que qualquer um que está aqui. Se você acha que sua vida é ruim, imagina a vida que o nosso Senhor passou. Ele não precisava sofrer. Ele não precisava passar por tudo que ele passou. Ele foi renegado pelo próprio Pai. Ele sofreu o inferno em nosso lugar. Para quê? Para que pudéssemos estar provando e vendo que Ele é bom. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Que o Senhor possa estar aplicando no nosso coração a sua palavra. Nesse momento do culto, vamos passar para a ceia do Senhor. Convido que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26.